Quinta conferência. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Quinta conferência. Samael a 1 Veor. Vamos começar nossa cátedra desta noite. É certo que a humanidade vive entre o batalhar das antíteses, na luta cruenta dos opostos. Às vezes estamos muito alegres, contentes, outras vezes estamos deprimidos e tristes. Temos épocas de progresso, bem-estar, uns mais outros menos, sempre de acordo com a lei do karma. Por outro lado, temos épocas críticas no aspecto econômico, social, etc. Muitas vezes estamos otimistas com relação à vida e noutras vezes nos sentimos pessimistas. Sempre temos visto que a toda época de alegria e contentamento segue-se uma temporada depressiva, dolorosa, etc. Ninguém pode ignorar que sempre estamos submetidos a muitas alternativas no terreno prático da vida. Comumente, depois do que denominamos épocas felizes, segue-se épocas angustiosas. Realmente quem governa a nossa vida é a lei do pêndulo. Vocês já viram, por exemplo, o pêndulo de um relógio, imediatamente após acender pela direita, precipita-se para acender pela esquerda. Essa lei do pêndulo também governa as nações, não há dúvida. Na época, por exemplo, em que o Egito floresceu às margens do Nilo, o povo judeu vivia como nômades no deserto. Muito mais tarde, quando o povo egípcio declinou, levantou-se vitorioso o povo hebreu. Eis a lei do pêndulo. Uma Roma triunfante se sustenta sobre os ombros de muitos povos, porém depois cai com a lei do pêndulo e outros povos ascendem vitoriosos. A União Soviética, por exemplo, se apaixonou terrivelmente pela dialética materialista, mas agora o pêndulo começa a mudar e está passando para o outro lado. Temos como resultado o fato de que dialética materialista está ficando ou está, praticamente arrinconada e já não tem nenhum valor. Hoje em dia a maior produtividade que temos em matéria de parapsicologia se deve à União Soviética. Está comprovado de acordo com os dados, que a União Soviética está produzindo a maior quantidade de matérias relacionadas com a parapsicologia, utilizasse o ocultismo nas clínicas, a parapsicologia em todos os hospitais, etc. No ritmo que vai a União Soviética, dentro de pouco tempo passará exatamente para o lado oposto do materialismo e se tornará absolutamente mística e espiritual. Já está neste caminho e muitos paladinos místicos já estão descolando na Rússia. A dialética de Karl Marx está ficando arranconada, praticamente está caindo no fosso do esquecimento para deixar seu lugar para a parapsicologia e posteriormente para o esoterismo científico, para o ocultismo, para yoga, etc. Tudo isto porque o pêndulo está mudando, está passando para o outro lado, da tese para a antítese. Todos os seres humanos dependem da lei do pêndulo, isso é óbvio. Temos bons amigos e se soubermos compreendê-los é claro que poderemos conservar sua amizade. Seria absurdo que nós exigíssemos que nossos amigos jamais estivessem submetidos à lei do pêndulo. Nunca devemos estranhar, por exemplo, que um amigo com o qual sempre tivemos boas relações, de repente, da noite para o dia fique iracundo, com o senho franzido, rabugento, com mau gênio, com palavras duras, etc. diante de nós. Nesses casos temos que acenar respeitosamente e nos retirarmos para que o amigo tenha tempo para desafogar-se. Pelo fato de que nos faça cara feia um dia, não devemos nos desanimar, melhor, compreendê-lo porque não existe ser humano que não esteja submetido à lei do pêndulo. Em razão disso vale a pena sermos reflexivos. Entendo que esta lei do pêndulo que se manifesta especialmente nos nativos de Gêmeos, nascidos entre 21 de maio e 21 de junho. Os geminianos possuem uma dupla personalidade, como amigos são extraordinários, maravilhosos, chegando até o sacrifício por suas amizades, porém quando muda a personalidade então advém o lado oposto deixando todo mundo desconcertado. Este é um exemplo de como atua a lei do pêndulo. Não quero dizer que eles sejam unicamente os exclusivos nesta questão da lei do pêndulo, não. Não chegamos a este ponto, mas pelo menos eles especificam a lei do pêndulo, colocam-no em relevo, servem como padrão de medida e nos indicam o que é verdadeiramente essa lei. Nós que conhecemos os nativos de Gêmeos sabemos manejá-los. Quando se ativa e se manifesta sua personalidade fatal ou negativa, nós não lhe opomos qualquer resistência e pacificamente aguardamos que retorne a personalidade simpática à atividade. Resulta interessante tudo isto, porém a lei do pêndulo não é demonstrada somente pelos nativos de Gêmeos, podemos evidenciá-la em nosso organismo.
Existe a diástole e a sístole no coração, quer dizer, a lei do pêndulo. Diástole é uma palavra que vem do grego e que significa reorganizar, preparar, acumular, etc. Sístole significa contração, impulso, direção de acordo com a raiz grega. Durante a diástole o coração se abre para receber o sangue, mas também organiza, prepara, etc., até que toma uma nova iniciativa e se contrai lançando sangue para todo o organismo. Graças a esse lançamento importante é que existimos. No entanto, o que me dou conta é de que as pessoas compreendem que existe uma sístole e uma diástole, mas não entendem que entre ambas existe uma terceira posição, a preparação, o ordenamento, a acumulação de potências vitais, etc. Podem dizer que é muito rápido o período intermediário entre a sístole e a diástole. Aceito, trata-se de milésimos de segundo. Para nós esse período é demasiado fugaz, mas para esse mundo maravilhoso do infinitamente pequeno, para esse mundo maravilhoso do microcosmos, é o suficiente para realizar prodígios. Olhando as coisas deste ângulo, me parece que nós deveríamos nos orientar com esta questão da diástole, sístole e sua síntese organizativa. As pessoas em suas relações e inter-relações vivem completamente escravizadas pela lei do pêndulo, logo que sobem com alegria transbordante, cantando vitória, em seguida passam para o outro lado deprimidos, pessimistas, angustiados, desesperados. A vida parece complicar-se totalmente, de acordo com a lei do pêndulo, as altas e baixas da moeda, subidas e descidas das finanças, as épocas de maravilhosa harmonia entre os familiares, depois os tempos de conflitos, problemas se sucedem inevitavelmente de acordo com essa lei do pêndulo. Para nosso modo de ver as coisas devemos assegurar enfaticamente que a lei do pêndulo é 100% mecanicista. Nós temos essa lei do pêndulo em nossas mentes, em nosso coração e nos centros motor instintivo sexual. É óbvio que em cada centro existe a lei do pêndulo. Na mente essa lei está perfeitamente definida através do batalhar das antíteses, nas opiniões encontradas, etc. No coração através das emoções antitéticas, com os estados de angústia e de felicidade, de otimismo e depressão. No centro motor instintivo, sexual, manifesta-se através dos hábitos, costumes, movimentos, franzimos o senho, ficamos adustos quando nos achamos deprimidos ou sorrimos alegres sob o impulso do centro motor quando estamos muito contentes, etc. Saltamos, brincamos cheios de alegria por uma boa notícia ou nos estremecem as panturrilhas diante de um perigo iminente. São os processos de tese e antítese do centro motor, a ação da lei do pêndulo sobre o centro motor. Conclusão: somos escravos de uma mecânica. Se alguém nos dá uns tapinhas sobre o ombro, sorrimos tranquilos. Se alguém nos dá uma bofetada, respondemos com outra. Se alguém nos diz uma palavra de elogio, nos sentimos felizes, mas se alguém nos fere com uma palavra agressiva, nos sentimos tremendamente ofendidos. Em síntese, somos maquininhas submetidas à lei do pêndulo. Cada qual pode fazer de nós o que tem à vontade. Nos querem ver contentes? Nos dão uns tapinhas no ombro e nos dizem algumas palavras lisonjeiras no ouvido e ficamos contentíssimos. Nos querem ver cheios de ira? Nos dizem alguma palavra que fira o eu do amor próprio. Dizendo qualquer palavra dura, nos verão também ofendidos e iracundos. Assim, a psique de cada um de nós, realmente, está submetida ao que os demais queiram. Não somos, isso é triste dizer, donos de nossos próprios processos psicológicos. Qualquer pessoa pode manejar nossos processos psicológicos, somos verdadeiras marionetes que qualquer um maneja. Se eu quiser aqui deixar todos vocês contentes, basta adocicar-lhes os ouvidos, elogiá-los e deixarei todos vocês felizes. Se eu quiser que vocês fiquem desgostosos comigo, passo a ofendê-los e então vocês franzem o senho e o entrecenho, já não me olharão com doces olhos como estão me olhando neste momento, passam a me olhar com olhos de pistola. No caso de novamente eu querer vê-los contentes, torno a lhes dizer palavras doces e vocês voltarão a ficar contentes e a me olharem docemente. Conclusão: vocês se convertem para mim em instrumentos nos quais posso tocar melodias, quer sejam doces ou graves, agressivas ou românticas, como eu quiser. Então, onde está a individualidade das pessoas? Vocês não a possuem se não são donos de seus próprios processos psicológicos. Quando uma pessoa é dona de seus próprios processos psicológicos, não pode dizer realmente que tem individualidade. Por exemplo, um de vocês vai à rua muito contente enquanto não haja algo que lhe desgoste.
por exemplo, esteja dirigindo seu carro e de repente aparece um louco desses que andam pelas cidades e ultrapassa pela direita dando uma fechada. Isto ofenderá terrivelmente. Você não protestará naquele momento através da palavra, mas certamente protestará com o claxon, não ficará sem protestar. Quer dizer, o carro que o fechou, que aborreceu fez você mudar totalmente. Se ia contente, encheu-se de ira e a situação teve mais poder sobre você porque pôde manejar sua psique e você não pôde se controlar. Observem nisso a lei do pêndulo. Haveria alguma forma de uma pessoa escapar desta terrível lei mecânica do pêndulo? Vocês creem que existe uma maneira de escapar? Se não houvesse, estaríamos condenados a viver mecanicamente por secula seculorum. Amém. Obviamente que existe um sistema que nos permite evadir dessa lei ou simplesmente manejá-la. Realmente existe, temos que aprender a nos tornarmos compreensivos, reflexivos, a ver na vida as coisas tal como são. Obviamente, qualquer coisa na vida possui duas faces. Qualquer superfície nos está indicando a existência de uma face oposta, isso é inquestionável. O anverso da medalha nos sugere o verso da mesma. Tudo tem duas faces. As trevas são o oposto da luz. Nos mundos suprassensíveis se pode evidenciar que ao lado de um templo de luz sempre existe um templo tenebroso, isso é claro. No entanto, por que cometemos o erro de nos alegrarmos diante de algo positivo ou de protestarmos diante de algo negativo se são as duas faces de uma mesma coisa? Penso que o nosso erro mais grave consiste precisamente em não saber olhar as duas faces de qualquer coisa ou de qualquer circunstância. Sempre vemos uma face, nos identificamos com ela e sorrimos, mas quando se apresenta a antítese da mesma, protestamos, rasgamos nossas roupas, trovejamos e relampagueamos. Em verdade, não queremos cooperar com o inevitável e esse é precisamente o nosso erro. Há vezes que nos apaixonamos por um dos pratos da balança e em outras vezes por outro prato. Algumas vezes vamos a um extremo do pêndulo e noutras vezes ao outro extremo. É por isso que não vivemos em paz. Nossas relações são péssimas, conflituosas. A toda época de paz sucede outra época de guerra e vice-versa. Somos vítimas da lei do pêndulo e isso é doloroso. Tudo isso se deve, precisamente, à tempestade de todos os exclusivismos, à luta de classes, aos conflitos entre o capital e os trabalhadores, etc. Se nós pudéssemos ver as duas faces de toda a questão, realmente tudo seria diferente, mas, desgraçadamente, nos falta a compreensão. Ao meu ver, se quisermos ver as duas faces de cada questão será necessário vivermos não dentro da lei do pêndulo, senão dentro de um círculo fechado, um círculo mágico. Por esse círculo vão passando todos os pares de opostos da filosofia, as teses e as antíteses, as circunstâncias agradáveis e desagradáveis, as épocas de triunfo e de fracasso, o otimismo e o pessimismo, o que chamam de bom e o que chamam de mal, etc. Em torno desse círculo mágico podemos vislumbrar um desfile muito interessante, por exemplo, descobrimos que a toda alegria lhe sucede estados depressivos angustiosos, dolorosos. Quando as pessoas mais riem, as lágrimas são mais abundantes e os prantos mais intensos. Observem, vocês já perceberam que na vida há instantes em que todo mundo ri, uma família, onde todos estão contentíssimos, que não há senão gargalhadas e alegria. Coisa ruim essa. Quando alguém observa isso em uma família pode profetizar seguramente que não vai falhar, sobrevirá a essa família um sofrimento onde todos vão chorar. Isso é seguro porque tudo é duplo na vida, a la mueca essa da gargalhada lhe segue outra mueca fatal, a da suprema dor e pranto. Aos gritos de alegria lhe sucedem os gritos de suprema dor. Tudo tem duas faces, a positiva e a negativa, isso é óbvio. Este signo, por exemplo, o indica um esotérico. Suponham vocês o reflégelo aqui, no solo, observem no solo a sombra. O que se vê? O diabo, isso é claro e no entanto é o signo do esoterismo, porém sua sombra tem a face do diabo. Tudo na vida é dual, não existe nada que não seja duplo, dual. Quando alguém se acostuma a ver as coisas a partir de um centro de um círculo mágico, tudo muda e ele se liberta da lei do pêndulo. Certa ocasião, quando eu tinha o corpo físico de Tomás de Kempis, escrevi em uma obra intitulada A Imitação de Cristo a seguinte frase: não sou mais porque me glorifiquem nem menos porque me vituperem, porque sempre sou o que sou. Isso é claro. Tudo tem sua dupla face, o elogio e o vitupério, o triunfo e a derrota.
Tudo tem duas faces. Quando alguém se acostuma a ver qualquer circunstância, qualquer coisa ou acontecimento, de forma íntegra, unitotal, com suas faces, evita muitos desenganos, muitas frustrações, muitas decepções na vida. Quando uma pessoa trata uma amizade ou um amigo, deve compreender que esse amigo não é perfeito, que tem seus agregados psíquicos e que a qualquer momento poderia passar de amigo a inimigo, o que é normal, no dia em que isso suceda verdadeiramente. No dia em que esse acontecimento se realize, a pessoa não passará por nenhuma desilusão porque estará curado dessa doença, curado em saúde, e isso é óbvio. Recordo que quando comecei com o movimento gnóstico cerca de 3 ou 4 pessoas me seguiam e eu havia colocado todo o meu coração nessas pessoas. Lutei para ajudar-lhes a sair em corpo astral, nas práticas de meditação, no estudo gnóstico etc., conseguindo formar um grupinho, esperava tudo menos que alguém do grupo abandonasse porque eu me dedicava plenamente a formar esse grupinho com muito amor. Claro, quando uma das pessoas se retirou senti como se me houvessem cravado um punhal no coração. Então eu disse, apesar de eu ter lutado tanto por esse amigo, se eu anelava que ele trilhasse pelo caminho como devia ser, se eu não lhe fiz nenhum mal, então, por que me atraiçoou? Afiliou-se a outra escola. Eu pensava tudo, exceto que alguém que estivera recebendo os ensinamentos pudesse se afiliar a outra escolinha. No entanto, resolvi continuar estoicamente com o meu trabalho. As pessoas foram aumentando no grupo e chegou o dia em que havia muita gente. Naquela época me disseram nos mundos superiores que o movimento era um trem em marcha onde uns passageiros descem em uma estação e que outros subiam em outra, que mais além baixavam uns e subiam outros. Conclusão, era um trem em marcha e eu era o maquinista que conduzia a locomotiva. Portanto, eu não deveria preocupar-me. Entendi dessa forma e realmente, mais tarde, pude comprovar, uns passageiros subiam numa estação e baixavam outros mais adiante e assim sucessivamente. Desde então me tornei estoico. Verifiquei também que um se retirava e chegavam 10. Então disse para mim mesmo, bom, então não há por que me preocupar tanto. Desde aquela época, depois de um grande sofrimento por uma pessoa que se retirou, aprendi que é muito raro aquele que chega à estação final. Isto me custou muito sofrimento. Que um dos irmãos se retira hoje. Que passe bem. Que lhe vai a bem, já não sou aquele que se enchia de terrível angústia, desesperado por causa do irmãozinho, esses tempos já passaram. Que alguém se retira. Chegam 10, chegam 20. Pois quando há tanta gente, por gente, não devemos brigar, isso é claro. Todos estamos submetidos à lei do pêndulo. Os que hoje se entusiasmam com a gnosis amanhã se desiludem, isso é normal, todos vivem dentro dessa mecânica. Então aprendi a ver as duas faces de cada pessoa. Quando alguém se afilia à gnosis, procuro ajudá-la de todas as formas, porém estou absolutamente seguro que essa pessoa não vai permanecer conosco toda a vida, que não vai chegar à estação final. Como sei disso antecipadamente, estou curado dessa doença ou em saúde. Coloquei-me exatamente no centro do círculo mágico para observar tudo o que se passa nele, cada circunstância, cada pessoa, cada acontecimento, cada sucesso com suas duas faces, positiva e negativa. Se nos situarmos no centro e vermos passar tudo ao redor sem tomar partido nem pela parte positiva ou negativa de cada coisa, poderemos evitar muitos desenganos e sofrimentos. O erro mais grave na vida é querer ver nada mais que uma face de qualquer questão, uma face de um artista, de uma circunstância, de um objeto qualquer, de um evento. Isso é grave porque tudo é dual e depois que se manifesta o aspecto negativo a pessoa sente como se lhe cravassem 7 punhais no coração. Meus amigos, temos que aprender a viver, temos que saber viver se é que queremos chegar longe, não como muitos, e se vocês querem ver unicamente uma face nada mais e não veem a antítese, a outra face, fatal, terão que passar por muitos desenganos, desencantos, sofrimentos, se enfermam e acabam morrendo. A pobre Blavatsky, por exemplo, foi morta. Quem a matou? Todos os caluniadores, detratores, inimigos secretos e amigos, esses que se dizem amigos. Simplesmente assassinaram Blavatsky, não com pistolas nem com facas, não com isso, falaram mal dela, caluniaram publicamente, atraiçoaram, etc., etc., etc. e outras tantas baboseiras, tantas ervas. Conclusão, a pobre morreu cheia de sofrimentos. Eu francamente lamento muito, porém não vou dar esse gosto a todos os irmãozinhos do movimento gnóstico.
Vejo em cada irmãozinho duas caras, um irmão que hoje está conosco e que estuda nossa doutrina, o aprecio, o amo, porém no dia em que se retira para mim é normal que abandone, ao contrário, estranha-me quando alguém permanece por longo tempo. Agora, para aprender esta horrível lição tive que sofrer terrivelmente, fortemente. No caso dos primeiros discípulos, sim, foi como se me cravassem um punhal no coração, mas depois fiquei melhor, parece que me saiu um calo do coração. De maneira que da forma como ocorreu a Blavatsky não vou deixar acontecer porque estou vendo as duas faces de qualquer questão. Estou na terceira posição, na posição em que o coração está quando está se preparando para a sua sístole. Ele está em estado de alerta absorvendo em suas profundidades, preparando, organizando para logo se recolher, comprimir-se e lançar o sangue para todo o organismo. Melhor dizendo, considero que o melhor é estarmos no centro de um círculo mágico do que nos extremos do pêndulo. Esse centro é chamado no Oriente e na China especialmente de Tão. Tão é o trabalho esotérico gnóstico. Tão é o caminho secreto. Tão é algo muito íntimo. Tão é o ser. Quando uma pessoa vive no centro do círculo ela não está metida dentro desse joguinho mecânico da lei do pêndulo, não está submetida às alternativas como angústia e alegria, triunfo e fracasso, alegria e dor, otimismo e pessimismo, etc. Não. Libertou-se da lei do pêndulo, isso é claro, porém repito, temos que aprender a ver cada coisa em suas duas faces, positiva e negativa sem nos identificarmos nem com uma nem com outra porque ambas são passageiras. Na vida tudo passa, tudo passa. Dentro desse mundo que poderemos chamar de intelectual sempre tenho como uma certa aversão às opiniões porque tenho entendido que uma opinião emitida não é mais que a exteriorização intelectual de um conceito com medo que o outro seja verdadeiro. Naturalmente isto denota supina ignorância, isto é grave porque aí estão as antíteses. Não entendo e não compreendo por que motivo certa pitonisa sagrada disse a Sócrates que havia algo entre a sabedoria e a ignorância, a opinião. Sinceramente, ainda que essa pitonisa seja muito sagrada não posso aceitar sua tese porque a opinião advém da personalidade e não do ser. Realmente a personalidade conduz os seres humanos até a involução submersa nos mundos infernais. A personalidade, como já lhes dissera em certa ocasião, é artificiosa, possui muitos transfundos, está formada pelos costumes que nos ensinaram com essa falsa educação que recebemos nas escolas e colégios e que nos separou do ser. A personalidade é artificiosa e não guarda nenhuma relação com as distintas partes do ser. Como queira que nos afasta de nosso próprio ser interior profundo, obviamente nos conduz por um caminho equivocado que nos leva até a involução no reino mineral submerso. Penso e estou pensando em voz alta que quando alguém não sabe sobre algo é preferível calar-se a opinar, porque a opinião é o produto da ignorância. Uma pessoa opina porque ignora, caso contrário, não opinaria. Uma pessoa emite um conceito com temor de que o outro seja verdadeiro. Vejam vocês esse dualismo da mente, o terrível batalhar, a cada opinião se lhe contrapõe outra. Na realidade, a personalidade se move dentro da lei do pêndulo, vive no mundo das opiniões contrapostas, dos conceitos antitéticos, no batalhar das antíteses. Por isto a personalidade não sabe nada e a opinião é o produto da ignorância. Se analisarmos o que é a personalidade, a geradora das opiniões, chegamos à conclusão que a opinião é o resultado da ignorância. Portanto, o que a pitonisa disse a Sócrates é equivocado. Sócrates também pergunta a pitonisa, o Divinus era o nome da pitonisa de Delfos, sobre o amor. Sócrates disse: o amor é belo, inefável, sutil. A pitonisa lhe responde que não é belo propriamente. Sócrates estupefato lhe responde: porventura não é belo? Então é feio? A pitonisa então lhe diz: não podes ver senão o feio, como se não existir algo mais que o feio. Não podes conceber que entre o belo e o feio existe algo diferente e distinto? O amor não é belo nem feio, é diferente e isto é tudo. Como Sócrates era um sábio, teve que guardar silêncio. Claro, como estou aqui pensando em voz alta com vocês, convido-os à reflexão. Como vocês veem o amor? Como têm visto o amor? Não como dizem que é, mas como vocês o têm sentido. É belo ou feio? Algum de vocês me pode dar uma resposta? Quem gostaria de responder? Mestre, quando se está enamorado o amor é belo e se a pessoa recebe amor do ser que ama,
neste caso é duplamente belo. R. Ouçamos outra resposta. P. Sempre se tem relacionado a beleza com o amor e o feio com a antítese do amor. São dois aspectos psicológicos que nossas avós desde criança quando nos falavam das fadas nos pintavam assim, por ser boas, belas e quando nos falavam dos ogros, por serem maus nos pintavam como feios. Então creio que o amor está mais além desses princípios. R. As respostas foram dadas, mas devemos fazer uma clara diferença entre o que é belo e o que é amor. Sendo assim, a questão não está muito completa. Escutemos se outra pessoa dá uma resposta. Ouçamos você. P. Pressinto que o amor está mais além desse par de opostos, transcende o belo e o feio, está mais além. R. A resposta está muito interessante. Diga-me, irmão. P. O amor é inefável porque não é uma questão intelectual, é uma emoção que poderíamos chamar de sublime. R. Esta resposta está mais transcendental. P. Mestre, eu considero que o amor é indefinível, quando alguém sente amor não pode se expressar através das palavras. P. Mestre, eu diria que para nós é muito difícil dizer se o amor é belo ou feio porque nós não conhecemos o amor. R. Escutemos agora a última resposta. P. Penso que como captamos tudo desde o ponto de vista de nossa humana personalidade tudo é relativo, somos vítimas das circunstâncias e não nos aprofundamos, então o amor nos escapa. Isso pertence realmente ao ser, não à humana personalidade. R. Escutamos tua resposta. Tem mais alguém que queira dizer algo? P. O amor é do ser, a única razão do amor é ele mesmo. Está bem. Em realidade, de verdade, aquela pitonisa de Delfos que falou a Sócrates ensinou praticamente uma verdade: o amor está ainda mais além do belo e do feio. Que a beleza advém do amor. É outra coisa. Por exemplo, quando o ego é desintegrado fica em nós a beleza interior e dessa beleza é que advém o que se chama amor. Sendo assim, o amor em si mesmo está mais além dos conceitos que se tem sobre a feiura e sobre a beleza. Não se pode definir porque quando definimos o amor o desfiguramos. Então a pitonisa tem ou não razão? Sim, tem razão, está mais além dos conceitos de feiura e de beleza, ainda que do amor advenha a beleza, resulte a beleza. Onde existe o verdadeiro amor existe a beleza interior, isso é óbvio. Quando uma pessoa não possui ainda a pedra filosofal acha impossível a reconciliação dos opostos luz e trevas dentro de si mesmo. No entanto, quando consegue a pedra filosofal dos filósofos ou pedra da serpente à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, então mediante a mesma consegue reconciliar os opostos, reconcilia os opostos em si mesmo porque reconhece que tudo na criação tem dupla face e que só mediante uma terceira posição, quer dizer, mediante o tão, no centro do círculo mágico, mediante a síntese podemos reconciliar os opostos dentro de nós mesmos, isso é óbvio. Portanto, se faz necessário que aprendamos a reconciliar os opostos, que nos libertemos da lei do pêndulo e que vivamos sim dentro da lei do círculo. Quando uma pessoa se liberta da lei do pêndulo, quando se coloca na lei do círculo, quando se coloca no tão que está dentro do círculo mágico, ao redor dela, tudo passa em torno de sua consciência, que é a consciência circular de si mesmo, vê como passam os distintos acontecimentos através de suas duas faces e de suas duas posições, as circunstâncias, os triunfos e as derrotas, o êxito e o fracasso. Tudo tem duas faces. Quando a pessoa está situada no centro reconcilia os opostos, não teme mais ao fracasso econômico, não seria mais capaz de volar-se lá tapa de lois cesos porque perdeu sua fortuna da noite para o dia, como tem acontecido com muitos jogadores do cassino de Monte Carlo que ao perderem suas fortunas se suicidam, não sofrem mais pelas traições dos amigos, se tornam invulnerável ao prazer e à dor. Vejam vocês quão extraordinário, quão maravilhoso. Em contrapartida, quando não aprendemos a viver no interior do centro do círculo, se não nos situamos exatamente no ponto central do círculo mágico, continuaremos como estamos, expostos à lei trágica e alternante do pêndulo, esta lei mecanicista que é 100% dolorosa. Assim, meus queridos amigos, devemos aprender a viver inteligentemente, conscientemente. Desgraçadamente, toda a humanidade está submetida à lei do pêndulo. Podemos ver como a mente passa de um lado para o outro. Isso é fatal. Realmente, não tenho visto ninguém que não esteja submetido a essa questão das objeções. Por exemplo, chega alguém e nos diz alguma coisa, alguma frase.
O que nos ocorre primeiro? Objetar, colocar tal ou qual objeção. Eis a lei do pêndulo, diga-me que te direi, depois que me derrubes eu te derrubarei depois. Conclusão, dor e amargura. Isso é terrível. Irmãos, por que temos viver fazendo objeções? Vem-me à memória nestes instantes um caso interessante. Faz muitíssimos anos, encontrando-me no mundo astral, internado no Sephiroth Or, invoquei uma deidade deiduso, anjo ou Elohim ou como vocês queiram denominá-lo, um Deva. Aquela deidade me disse algo que imediatamente objetei e tirei brilhantemente a antítese. Vulgarmente diria a vocês que o refutei. Eu esperava que aquela deidade discutisse comigo, mas isso não ocorreu. Aquela deidade me escutou com infinito respeito e profunda veneração. Aduz muitíssimos conceitos e quando concluí tudo e pensava que ele ia tomar a palavra para me rebater, com grande assombro vi que ele fez um signo, inclinou-se reverente, deu-me as costas e se foi. Deu-me uma bonita lição, uma lição extraordinária, não objetou nada. Obviamente aquela deidade havia passado mais além das objeções. Sim, é indubitável que as objeções pertencem à lei do pêndulo, e enquanto uma pessoa estiver objetando estará submetido à lei do pêndulo. Todo mundo tem o direito a emitir suas opiniões, seus conceitos porque cada pessoa é livre para dizer o que quiser. Nós simplesmente devemos escutar aquele que estiver falando, com respeito. Terminou de falar? Nos retiramos. Claro que alguns procederão assim e outros não. Por orgulho dirão, eu não me retiro, eu tenho que dar-lhe em la torre. Eis aí o orgulho supino, intelectual. Se não eliminamos de nós mesmos o eu do orgulho, é claro que tampouco lograremos a liberação final, jamais. O melhor é que cada qual diga o que tenha que dizer e não lhe façamos objeções, simplesmente porque cada qual é livre para dizer o que quiser. Comumente as pessoas vivem fazendo objeções, tanto aos interlocutores como também a si mesmos. É claro que isto não significa que não exista o agrado ou o desagrado, é claro que existem. Suponhamos que qualquer um de nós comece a limpar uma pocilga onde vivem os porcos. Este não é um trabalho nada agradável. Teríamos direito de achá-lo desagradável, mas uma coisa é que não nos pareça agradável tal trabalho e outra coisa bem distinta é que nós façamos todo tipo de objeções como, que porcaria, Deus meu, nunca acreditei que eu fosse chegar num nível tão baixo. Ai de mim, desgraçado de mim, etc., etc. limpando uma pocilga. Em que lugar vim parar? Com isto a única coisa que a pessoa consegue é fortificar completamente os rios da ira, do amor próprio, do orgulho etc. Também ocorre no caso de uma pessoa que a princípio nos desagrada, é que me agrada cai gorda essa pessoa. No entanto, uma coisa é que nos desagrade a princípio e outra coisa é que nós estejamos fazendo objeções, que estejamos protestando contra essa pessoa, é que tal pessoa me cai mal, essa pessoa é um problema, e que estejamos buscando seus defeitos para assinalá-la, apontá-la etc. Com as objeções a única coisa que conseguimos é multiplicar a antipatia em nós, robustecermos o eu do ódio, do egoísmo, da violência, do orgulho etc. Como devemos agir no caso de uma pessoa que não nos é grata? Todos devemos conhecer a nós mesmos para vermos por que essa pessoa não nos é grata. Pode ocorrer que essa pessoa esteja exibindo algum desses defeitos interiores e por essa razão não a vemos com bons olhos. Por esta razão, ao invés de nós estarmos fazendo objeções sobre essa pessoa, protestando, rimendo-lhe, é melhor que nos autoexploremos para conhecermos qual é esse elemento psíquico que carregamos interiormente que origina essa antipatia. De bem seguro, que se nós descobrirmos e eliminarmos esse elemento a antipatia termina. Por outro lado, se ao invés de nós investigarmos a nós mesmos fazemos objeções, protestamos, trovejamos e relampagueamos contra essa pessoa, indubitavelmente, robusteceremos o ego, o eu. Indubitavelmente, dentro do mundo do intelecto estamos sempre fazendo objeções que produz a luta interior, a mente se divide em tese e antítese, convertendo-se num campo de batalha que destroça o cérebro. Observem vocês como essas pessoas que se dizem intelectuais estão cheias de estranhas manias, algumas pessoas deixam o cabelo alvoroçado, rascam-se espantosamente, fazem mil palhaçadas, tudo isto é resultado de uma mente mais ou menos deteriorada, destruída pelo batalhar das antíteses. Se a todo conceito fazemos objeção nossa mente termina brigando sozinha.
Como consequência surgem as enfermidades do cérebro, as anomalias psicológicas, os estados depressivos da mente, o nervosismo que destrói órgãos muito delicados como o fígado, coração, pâncreas, baço, etc. No entanto, se aprendermos a não fazer objeções, que cada um pense como lhe convém e de vontade, que cada pessoa diga o que quiser, terminarão essas lutas dentro do intelecto e em seu lugar advirá a paz verdadeira. A mente das pobres pessoas está brigando a todas as horas, briga entre si espantosamente e isso nos conduz por um caminho muito perigoso, caminho de enfermidades cerebrais, enfermidades em todos os órgãos, destruição da mente, muitas células são queimadas inutilmente. Temos que viver em santa paz, sem fazermos objeções, que cada qual diga o que queira e pense de acordo com sua vontade. Não devemos fazer objeções e assim marcharemos como se deve, conscientemente. Portanto, temos que aprender a viver. Desgraçadamente, não sabemos viver, estamos presos pela lei do pêndulo. Agora conversando com vocês reconheço que não é coisa fácil deixar de fazer objeções. Nós saímos daqui, agarramos nosso carrinho e de repente, mais adiante, alguém nos bate pela direita, nos atravessa. Bom, se não dizemos nada pelo menos. Tocamos o claxon em sinal de protesto, ainda que seja fazendo soar o claxon, porém protestamos. Quando alguém nos diz algo num momento em que abaixamos a guarda protestamos, fazemos objeções. No mundo oriental se reflexiona muito sobre isto, também no mundo ocidental. Creio que algumas vezes temos necessidade de apelar para um poder que seja superior ao nosso se é que queremos nos libertar dessa questão das objeções. Certa ocasião um monge budista ia caminhando pelas terras orientais durante um inverno espantoso, cheio de neve, gelo e animais selvagens. Claro que tudo isso estava proporcionando sofrimentos ao pobre monge que naturalmente protestava e fazia objeções, e mais quando o pobre monge estava em meditação, desmaiando, teve a sorte de surgir Amitabha, o deus interno de Gautama, o Buda Sakyamuni, e entregou-lhe um mantra para que ele pudesse sustentar-se firmemente sem fazer objeções, algo que ajudasse a não ficar protestando a cada instante contra si mesmo, contra a neve, contra o gelo, contra o mundo. Esse mantra é utilíssimo. Vou vocalizá-lo bem para que gravem na memória e para que fique gravado também nas fitas cassete que vocês trazem em seus gravadores. Gaachei, Gaachei, Gaachei. O melhor é que deletrearmos, G-A-T-E. Entendo que este mantra permitiu àquele monge budista abrir o olho de Dagma e isso é interessante. Relaciona-se com a iluminação interior profunda e com o vazio iluminador. Foi necessária essa ajuda porque não é tão fácil deixar de fazer objeções. Num momento em que alguém descuide e baixe a guarda estará fazendo objeções a tudo, à vida, ao dinheiro, à inflação, ao frio, ao calor etc, etc, etc. Muitos protestam porque está fazendo frio, porque está fazendo calor, porque não tem dinheiro, porque um mosquito picou, protestam por tudo. Quando uma pessoa verdadeiramente vive fazendo objeções prejudica-se terrivelmente porque o que ganhou por um lado, dissolvendo o ego, por outro lado estará destruindo este trabalho com as objeções. Se uma pessoa está lutando para não sentir ira, mas por outro lado está fazendo objeções, obviamente retorna e colhe força o demônio da ira. Que está lutando terrivelmente para eliminar o demônio do orgulho. Mas se faz objeções à má situação, a isto ou àquilo volta a fortificar esse demônio. Que está se esforçando para acabar com a luxúria. No entanto, quando faz objeções em um momento dado como por exemplo que a mulher não quer ter relações sexuais com ele, ou a mulher, porque o homem não a busca e milhares de objeções neste estilo, então estará fortificando o demônio da luxúria. Portanto, se por um lado estamos lutando para eliminar os agregados psíquicos e por outro lado estamos fortificando esses mesmos agregados, simplesmente ficamos estancados. Por isto se vocês querem realmente desintegrar os agregados psíquicos, terão que acabar com essa questão das objeções. Se não procederem dessa forma ficarão inevitavelmente estancados, de modo algum, jamais progredirão. Quero que vocês entendam isto, meus estimáveis amigos, que compreendam isto profundamente. Bom, até aqui, por hoje esta cátedra que ministramos, porém abriremos para as perguntas que os irmãos tenham que fazer. Escutemos. Mestre, disse que o silêncio é a eloquência da sabedoria e que é tão mal calar quando se deve falar tanto quando falar quando se deve calar. Em certos momentos é necessário falar, talvez em momentos de defesa quando estamos sendo atacados injustamente. Gostaria que me aclarasse esse aspecto.
Uma pessoa tem o direito de falar porque não é mudo e tampouco costuraram a língua, todavia, o que não é conveniente jamais, para nosso próprio bem é estar fazendo objeções, viver protestando, trovejando e relampagueando porque está fazendo calor ou frio, desgostando-se com tudo, naturalmente isso nos conduz ao fracasso. Necessitamos, repito, não fazer objeções. Uma pessoa deve dizer o que tem que dizer, a verdade e nada mais que a verdade, deixando aos demais a liberdade para que opinem como tiverem vontade. Cada um é livre para dizer o que quiser. Se uma pessoa procede dessa forma, se a todo momento está fazendo objeções, destruirá sua mente, destruirá seu pobre cérebro e ocasionará muitos danos a si mesmo, ademais fortificará o ego ao invés de dissolvê-lo. Tem alguma outra pergunta? Existem pessoas que vivem muito convencidas de que a cada momento de alegria lhe sucederá outro momento de tristeza, quer dizer, se programam nesse sentido, não se colocam dentro do círculo protetor. Evidentemente, a essas pessoas lhes sucede isso, porém de uma maneira infalível, matemática. Tanto é assim que não desfrutam dos momentos de alegria porque fatalmente, já estão temendo um momento de tristeza. Quisera que nos aclarasse um pouquinho esta questão. Realmente, essas pessoas se dão conta que tudo na vida tem duas faces, porém desafortunadamente não se colocam no centro do círculo, não se colocam no tão. Quando uma pessoa está no tão vê passar ao redor de si mesmo, ao redor de sua própria consciência, dentro de si mesmo, todos os acontecimentos da vida com suas duas faces e sabe que são passageiros. Por esta razão não se identifica nem com uma face nem com outra, reconcilia os opostos mediante a síntese. Tenhamos o caso de alguém, por exemplo, que está numa grande festa, muito contente, muito alegre, embora esse alguém sabe que a todo momento de alegria lhe sucederá outro de dor. Entretanto, se essa pessoa está localizada no centro, no tão, reconcilia os opostos dentro de si mesma, em seu próprio ser, em sua própria consciência e diz: sei que a toda alegria sucede uma tristeza, mas nada disso me afeta porque tudo é passageiro, tudo passa, as pessoas passam, as coisas passam, as ideias, tudo passa, portanto, pode viver perfeitamente o acontecimento como deve ser vivido. Uma reflexão assim permitirá que essa pessoa viva o evento sem preocupação alguma. Estará consciente, saberá que é um momento passageiro, não o elude, entende, conhece suas duas faces, simplesmente vive a consciência. Quando uma pessoa reflexiona assim, atua da mesma forma que o coração quando em diástole se abre, recebe, acumula, organiza e elabora para logo entrar em atividade com a sístole e enviar o sangue. A parte final do cassete está inaudível a partir desse ponto. Samael A1 Veor